Parlamentares, senhores parlamentares, cumprimentar a todos, cumprimentar a toda a comunidade que nos assiste, que nos ouve nesse momento. Senhor presidente, senhores parlamentares, nós passamos recentemente, e aí quero dizer de forma mais precisa, o Vale do Itajaí, por um momento muito difícil no que tange a questão das enchentes, no que tange a questão de desastres naturais, e nós vimos trabalhando muito no sentido de tentar cobrar do governo do estado a criação e o estabelecimento de uma política pública efetiva. Tanto este parlamentar quanto o deputado Kennedy Nunes, que é o presidente da Comissão de Defesa Civil, e outros deputados, deputadas, acompanharam os japoneses que estiveram na região do Vale do Itajaí, em vários municípios, Itajaí, estiveram em Brusque, estiveram em Blumenau, apresentando o projeto JICA, um projeto falado, comentado, discutido há muitos e muitos anos e que agora, por uma questão de coincidência, no último dia 19, foi apresentado para o governador uma reavaliação desse estudo. E este projeto, ele tem realmente como objetivo a construção, a realização de várias obras estruturais no Vale do Itajaí que permitem a contenção da água na bacia hidrográfica e, além da contenção da água, também permitem o escoamento com mais velocidade da água do rio Itajaiaçu, por exemplo, com a criação de um canal de extravasor. A contenção, na ideia dos japoneses, técnicos que foram pagos pelo governo japonês para desenvolver o projeto e que foi atualizado no dia 19 e apresentado ao governador, a questão da contenção da água se dá, por exemplo, algumas medidas, e quem é do Vale do Itajaí sabe do que eu vou estar falando, você ampliar, você levantar o nível do canal extravasor da barragem, a parte de extravasamento da água das barragens de Itaió e Tuporanga em 2 metros, permitindo com que essas barragens, permitindo com que nas arroizeiras, também aumentando a lateral das arroizeiras, nós possamos fazer uma contenção de mais 40 milhões de metros cúbicos de água, para evitar com que essa água chegue em cidades como Rio do Sul, Blumenau, Ilhota, Itajaí e outras cidades, deputado Vonei. Ou seja, é algo extremamente importante você conseguir fazer a contenção da água na bacia, e isso não envolve só a questão de obras estruturais na barragem de Itaió, na barragem de Tuporanga, na questão dos arroizeiras, mas também envolve a construção de barragens, por exemplo, na região de Brusque, envolve a questão de pequenos diques que afetam e que influenciam e que vão contribuir muito para evitar com que a água chegue em Itajaí, como também no caso de um investimento maior para aquelas enchentes de 25 a 30 anos de ocorrência, a questão da construção do canal extravasor no município de Navegantes, protegendo Navegantes e Itajaí. São vários investimentos extremamente importantes. O projeto todo, e aí às vezes assusta quando a gente fala esse valor, o projeto todo envolve mais de 2 bilhões de reais, 2 bilhões. O projeto JICA não é um projeto feito com recurso doado, com recurso a fundo perdido. Na verdade, o JICA é uma agência de cooperação japonesa, é um banco que empresta o recurso e que permite com que o governo do estado possa buscar esse recurso emprestado. E a primeira etapa do projeto JICA envolve cerca de 180 milhões de reais. 180 milhões que exige uma contrapartida do governo do estado, e aqui eu quero fazer um parênteses, dizer da participação também do governo federal no processo, onde nós estamos tendo pela primeira vez um diálogo maduro, um diálogo sério, um diálogo apartidário, onde nós estamos vendo a discussão técnica da solução dos problemas. E aí a participação do estado com o governo federal, buscando recurso, o governo federal ajudando na contrapartida, o estado se comprometendo a fazer o financiamento, nós vamos conseguir sim realizar esses investimentos, e eu espero que o governador Raimundo Colombo possa até o final do ano trazer notícias positivas. Agora, o que eu quero trazer a essa tribuna, e a minha maior preocupação, não é só, senhores parlamentares, senhoras parlamentares, com relação à questão dos investimentos estruturais que eu tive a oportunidade de falar nesse momento, que é a questão da barragem de Tuporanga, Itaió, canal extravasor, diques de contenção, contenção nas arroizeiras, não são apenas esses investimentos, mas o meu grande questionamento se dá, e aí, deputado Vonei, Vossa Excelência que é de Itajaí sabe que se tiver um problema lá na operação da barragem de Itaió e Tuporanga,
Não só Rio do Sul, não só Blumenau, mas Itajaí também sofre a consequência disso. Quem faz hoje a limpeza, a manutenção, a conservação das barragens? Quem paga o salário do operador? Quem conserta as réguas de estação de telemetria, as réguas que fazem a medição do nível do rio, ou então que fazem a análise pluviométrica da quantidade de chuva para fazer o cálculo da bacia? Quem faz o conserto se uma régua dessa estragar? Quem faz todo esse acompanhamento? Quem faz um estudo para saber se o engenheiro responsável do DEINFRA pela operação da barragem fez um manual adequado de operação das barragens? O grande problema que nós temos hoje, e o assunto que eu quero levantar de forma muito forte nessa tribuna, é a questão da criação de um ente jurídico que faça a manutenção desse sistema. A criação de um ente que possa captar recursos dos municípios, do Estado e da União de forma contínua, de forma permanente, para fazer os investimentos necessários e fazer a manutenção do sistema. Por mais competente, por mais eficiente que seja, por exemplo, deputados, o engenheiro do DEINFRA, que cuida das barragens do Alto Vale, mas nós não podemos permitir com que esse engenheiro seja alguém de Florianópolis, que mora em Florianópolis e que quando começa a chover, ele tem que sair correndo daqui para ir lá em cima verificar a barragem. Tem que ser alguém do Vale do Itajaí. Nós não podemos admitir com que o Vale do Itajaí não tenha uma organização própria, que vai cuidar do sistema, que vai fazer e vai coordenar a limpeza da barragem, que vai pagar o salário do operador, que vai consertar a régua de medição do nível do rio, a régua que faz análise pluviométrica da chuva, para fazer este cálculo de quanto o nível do rio vai estar daqui a 6, daqui a 10 ou daqui a 8 horas. E aí a nossa visão, a ideia é que seja criado um consórcio. Essa é uma ideia inicial. E nós queremos, senhores parlamentares do Vale do Itajaí, o deputado Volney que está aqui presente, a deputada Ana Paula, deputado Aldo Schneider, deputado Ismael, deputados Ciro Rosa, o Jorge Teixeira, enfim, nós temos que promover uma audiência pública no Vale do Itajaí para discutir efetivamente a manutenção desse sistema. Ouço, deputado Volney. Deputado Jean, eu não queria nem interrompê-lo, porque o seu pronunciamento estava muito importante e a interrupção sempre vai roubar um tempo precioso, mas quero reafirmar tudo que Vossa Excelência está falando, tá? Esse assunto tem que se tornar um assunto permanente, continuado, né, para não sermos sobressaltados de anos em anos com uma tragédia como essa das enchentes, não é? Vossa Excelência falou em bilhões, 2 bilhões, o custo de um projeto. Isso não é nada se nós formos somar a cada enchente dessa os custos, não é, de tudo que é público, de tudo que é privado, das empresas. Em Itajaí, na enchente de 3 anos atrás, a indústria da pesca, por exemplo, que foi, não é, atingida duramente, só, não é, os prejuízos nesse setor. Então, no Porto de Itajaí, só o Porto de Itajaí foram mais de 300 milhões para a reconstrução. Nessa enchente, novamente, o berço 1 do Porto foi atingido, foi avariado, são milhões. Não é? Então, sem contar as vidas humanas, né, que não têm preço, esses prejuízos todos para o lado social. Por isso, eu ainda acrescento a Vossa Excelência que, além desse consórcio, nós criamos aqui uma subcomissão, dentro da Comissão de Defesa Civil, uma subcomissão de todos os deputados do Vale do Itajaí, desde a Foz, que é a minha cidade, ao Alto Vale, ao Médio Vale, uma subcomissão permanente para cuidar desse assunto aqui na casa e em parceria com os municípios. Obrigado. Quero agradecer a sua complementação, deputado. E realmente, nós estamos falando lá de um investimento de 2 bilhões por um projeto que vai ter canal extravasor, várias obras de contenção, e nós estamos falando de uma região que possui mais de 1.200.000 habitantes. Mais de 1.200.000 habitantes. Então, realmente é um valor irrisório para tantas pessoas que estão envolvidas no processo e a necessidade de salvar a vida dessas pessoas. E é dentro desta visão, da preocupação com essas pessoas do Vale do Itajaí, da preocupação com as comunidades que vivem o dia a dia da enchente, é que nós entendemos que há necessidade sim de criar este consórcio que vai discutir de forma definitiva a questão da defesa civil do Vale do Itajaí, a questão da gestão dos recursos hídricos, para que nós possamos ter um ente que vai se preocupar de forma permanente, não apenas uma preocupação durante um mês após a enchente, que é o que acontece hoje. É isso que nós não podemos mais permitir que aconteça e por isso nós queremos levantar esse debate e propor uma audiência pública para discutir esse assunto.